Bom, então vamos começar falando sobre que a mudança começa na mentalidade. O que que a gente pode entender? O que que é mentalidade rica e mentalidade pobre? E eu não estou falando sobre dinheiro. Eu estou falando sobre quem é você, o que te move, quais são as coisas que faz você pensar e agir. E eu vou te provar que tudo começa com a nossa mentalidade. Antes de eu estar aqui falando para vocês, muitas coisas na minha vida precisaram ser desbloqueadas, principalmente as minhas crenças. Todos os meus processos pessoais, aonde eu passei para estar onde eu estou hoje, começou com isso. E por que que é tão simples, né? E ao mesmo tempo tão difícil? Porque você sabe quem você é. Você só precisa entender o que você quer e como fazer. Bom, antes da gente se aprofundar, para quem não me conhece, eu sou Eli Santos, sou empresária, sou mentora estratégica de negócios para mulheres, tenho um movimento de mulheres aqui na minha região já, eu sou graduada em marketing, tenho MBA em comercial, inteligência dos negócios, enfim. Mas nada disso sou eu. Isso são só consequências daquilo que eu conquistei, daquilo que você também tem. São competências e habilidades que nós adquirimos com o tempo. Eu sou mãe, esposa, empresária, tenho dores, tive muitas dores no passado para estar aqui hoje dizendo que hoje eu sou empresária. Porque muito tempo atrás eu tinha vergonha de dizer isso. E tudo isso está relacionado com a nossa mentalidade. E quando a gente começa a entender e fortalecer essa mentalidade, a gente começa a mudar essa roda. Então, tudo isso tem um propósito, tem um sentido. E por quê? Essa sou eu, na minha mentalidade pobre. Essa mentalidade pobre fez com que eu parasse de entender quem eu era. Eu passei por 4 cirurgias de reconstrução do joelho, do ligamento, nos 2 joelhos. E por muito tempo eu me vitimizei. Por muito tempo eu acreditei que eu era uma pobre coitada. E as minhas questões com Deus foram muito maiores. Porque eu só pensava, por quê? Deus, por quê? Por quê? Eu trabalho, eu me mato de trabalhar, eu tenho 2 filhos para criar, eu não podia estar assim. E isso me levou a um desgaste emocional gigantesco. Casamento falido, literalmente falida financeiramente, estava devendo mais de R$ 200 mil. Porque tudo isso aconteceu no ápice da minha dor, foi também a pandemia, em 2019 para 2020. Então, sem trabalhar, sem receber salário, afastada, e a INSS também não estava cooperando, porque estava tudo fechado. E aí, onde entra a mentalidade pobre. Porque na mentalidade pobre, o foco é o tempo. Então, eu só focava no tempo que eu estava perdendo, no tempo que eu não estava ganhando dinheiro, no tempo que eu não conseguia controlar, mas que eu continuava acamada, 2 anos de reabilitação, 4 cirurgias. Então, o meu foco só estava no tempo, ao invés de eu usar o tempo para fazer algo que realmente mudasse a minha vida, eu só me mantia no foco de tempo. Estou perdendo tempo, vai levar muito tempo para eu me recuperar. Será que eu vou um dia me recuperar? Será, 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 será? E aí eu deixei de viver os meus sonhos e me mantive vivendo só o presente, que é isso que a mentalidade pobre também nos ensina, porque você só consegue enxergar o momento. Então, ao invés de você entender que você pode fazer daquele momento algo bom, algo que vai mudar o jogo da sua vida, impactar pessoas, trazer o seu propósito, eu me apeguei a viver a dor. Pesado, né? E aí, quando eu entendi que eu estava vivendo o presente, eu comecei a me vitimizar. Pobre coitadinho, passando por tudo isso e de novo clamando a Deus, tentando entender por que eu, né? E aí eu só via problemas. Então, nessa minha mentalidade pobre, eu só enxergava os obstáculos. Não tinha dinheiro, estava tudo acumulando por conta de dívidas hospitalares muito altas, e a única coisa que eu via era problemas, problemas e problemas. E aí a gente só se vitimiza. Então, essa mentalidade pobre, ela te traz consequências muito grandes, como trouxe para mim.
Mas é nesse momento também que a gente entende onde nós estamos. E aqui eu trouxe uma ilustração. O que é a zona de conforto? Então, dentro da mentalidade pobre a qual eu me encontrava, eu estava naquele local seguro. É onde eu já sei o que eu tenho que fazer, onde eu já sei o que eu estou vivendo, e ali eu não queria sair. Romper aquela bolha era muito longe. Mas quando você consegue romper, quando a tua zona de conforto não compete mais quem você é onde você vai para a zona do medo. Mas é na zona do medo que você ou vai ou você regride. Porque na zona do medo você vai entender que você ainda não se sente autoconfiante. Eu tinha todas as capacidades do mundo. Liderei grandes grupos, tive times no México, Colômbia, Chile, liderei grandes empresas multinacionais, grandes números de pessoas. Mas ainda assim me sentia do tamanho de uma formiga. Quando eu comecei a sair da minha zona de conforto e eu fui para a minha zona do medo. Ali eu comecei a procurar desculpas para não conseguir fazer aquilo que eu queria fazer. Então, a zona de conforto, ela passa por uma zona do medo ainda mais ampla. Então, tudo aquilo que você tem medo, ele potencializa, porque ele está mexendo, você está começando a fazer movimento. E é nesse movimento que você começa a entender e começa a ser negativo. Não, isso não vai dar certo. Ah, não, eu não posso fazer isso. Meu Deus, isso é errado, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Vai ser pior ainda. Não, 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 não. Não, eu não tenho tempo, eu não vou conseguir fazer isso. Não, pera. Não, eu não estou ainda preparada, eu preciso comprar mais uns 5 cursos para conseguir dar conta disso aqui. Ah, mas e se eu começar a gravar um vídeo e as pessoas começarem a falar que, ai, agora você é blogueirinha, agora você é isso. Não, pera. E aí, o que que acontece na zona do medo? Você tem medo de mudar. Você tem medo do novo. O novo é assustador. Medo, ele tem medo da coragem. E quando você reveste isso, quando você enfrenta as suas dores, quando você enfrenta o seu medo, você consegue ir para a sua zona de aprendizado. Quando você vai com medo mesmo. Então, pera, eu me preparei sim. Sim, eu tenho capacidade. A opinião do outro é apenas a opinião do outro. Ela não me define. Aí você consegue entrar dentro da zona de aprendizado. Por quê? Porque você consegue lidar com os seus desafios. Você consegue redefinir as capacidades físicas, mentais e emocionais que você tem. Você consegue ampliar as suas zonas de conforto, ou seja, você se prepara para ouvir mais, falar menos e aplicar mais. Você consegue gerar movimento através do que você vai fazer, do seu propósito, daquilo que você decidiu como meta. Você começa a adquirir novas habilidades porque você começa a frequentar ambientes que também te elevam. Você começa a eliminar os impedimentos. Aquilo que te paralisava lá atrás já não faz mais cócegas para você. Pelo contrário, é isso que está te motivando. É isso que faz com que você queira cada vez mais. Quanto mais você faz e ver resultado, mais você faz outras ações para complementar. E assim você vai sendo impulsionado, principalmente o ambiente. Então, quando eu comecei a empreender, antes de eu começar a sair dessa zona de conforto, dessa vitimização, dessa mentalidade pobre que eu tinha, o medo me dominava muito. Por mais que eu soubesse das minhas competências e capacidades, habilidades profissionais, pessoais e físicas, eu ainda assim achava que eu nunca estava pronta. E aí, quando eu comecei a enfrentar por necessidade, precisei começar um processo de negócio, porque eu não tinha dinheiro, eu tinha que me reinventar. Então, o que eu mais tive foi tempo. E era o que eu mais pedia a Deus: tempo. Deus, eu só preciso de tempo. E Deus me deu tempo. Só que ele deu do jeito dele. E eu é que não entendi. Foi por isso que no começo eu só pensava, Deus, por quê? Por que comigo? Por que comigo? Quando eu comecei a parar de me vitimizar, eu comecei a entender o que ele estava me ensinando, o jogo fez isso, virou. Por quê? Eu não pedia tempo, tempo com a minha família, tempo para estar com os meus filhos que ainda eram muito pequenos.
tempo para conseguir pensar em algo para executar para mim mesma, trabalhar para mim, pelos meus filhos, para ter mais tempo com eles em casa. Foi essa maneira que Deus agiu na minha vida. Foi assim que Ele me preparou para dar tempo. E foi nesse período turbulento, nebuloso, cheio de dívidas, que Ele também me deu a grande sacada. Eu vendi carro, eu devia mais de R$ 200.000. Durante 2 anos, sem receber um salário. Só o meu marido trabalhando. E com o lockdown, as viagens foram canceladas. Então, ele também não conseguia ter mais o mesmo salário que ele tinha em casa. E uma coisa vai levando a outra, e quando a gente via, já estava numa bola de neve. E o que eu falei, assim, eu lembro que, naquele momento, com uma conversa com Deus, eu sentei com ele e falei: Deus, eu vou vender esse apartamento, eu vou vender esse carro, eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer. Mas eu vou crescer, mas eu vou sair daqui. E agora eu entendi quais são os seus planos. E foi nesse momento que eu consegui ampliar minha zona de conforto. Foi nesse momento que eu sabia o que eu precisava fazer. Dependia das minhas ações, unicamente, exclusivamente das minhas ações. E foi assim que eu consegui entender qual era o meu propósito. Comecei a entrar na zona do crescimento. Comecei a entender que o meu propósito era ajudar outras pessoas através do meu negócio. Eu criei a minha primeira empresa. Eu comecei a conquistar os objetivos. Em menos de 3 meses dessa minha conversa com Deus, eu já tinha vendido o apartamento para uma pessoa que entrou rápido e saiu. Eu falei, essa mulher não vai comprar isso. E no final das contas, pasmem, ela comprou o apartamento à vista. Porque aquela conversa que eu tive foi muito certa. Foi muito profunda com Deus. E eu já sabia o que eu tinha que fazer. Ele me levou para a zona de aprendizado. Foi ele que ampliou a minha zona de conforto, foi ele que redefiniu as minhas capacidades, foi ele que mostrou que eu precisava eliminar os impedimentos da minha vida. E foi ele que resolveu os meus problemas através das minhas ações. Assim que eu também consegui identificar e potencializar aquilo que eu já tinha, que eram as minhas competências. E aí sim, a partir daí, o jogo virou. Então, foi a partir daí que eu tive impacto na mentalidade, na minha vida e nos meus negócios, abandonando de uma vez por todas a mentalidade pobre. Aquela que só se vitimizava se reergueu. E aí foi quando eu entendi o processo. E os impactos que isso causou na minha vida foi que eu comecei uma empresa vendendo para conhecidos. Eu não tinha R$ 1, porque tudo que eu vendi foi para pagar dívidas. Eu comecei literalmente do zero. Eu montei uma empresa vendendo para conhecidos no crédito consignado. Então, eu estudei, olhei vídeos na internet e comecei a replicar. E os meus primeiros R$ 600, eu fui lá e investi em tráfego. E daí, o processo foi muito simples. Eu comecei a fazer a mesma coisa, reinvestindo, reinvestindo. E automaticamente, eu criei uma bonificação premiada. Então, o que que eu fiz? Eu estimulei os meus clientes. Aqueles que mais me indicavam clientes, eu trouxe eles como os meus representantes comerciais. E assim, eu tinha um time de mais de 22 pessoas a nível Brasil. Até no Acre tinha gente trabalhando comigo. Eles eram bonificados e automaticamente eu tinha ali mais de uma carteira de 300 clientes. Eu atendia por dia mais de 30 clientes diariamente. E foi assim que eu saí de zero para R$ 15.000 sem usar o meu CLT. Você lembra que eu falei que lá atrás eu ainda trabalhava no CLT? Pois é. Mesmo com essa mentalidade, um processo de ajuste, e já faturando em 8 meses R$ 120.000, eu ainda tinha vergonha de dizer que eu empreendia. Eu ainda tinha vergonha quando as pessoas me confrontavam no trabalho e dizia: por que que você trabalha aqui se você tem uma empresa? Porque eu ainda tinha a questão do auto-merecimento. Eu ainda não tinha trabalhado de fato a mentalidade no todo. Eu estava num processo de autodescoberta. Mas quando eu entendi que sim, dava conta, eu comecei a enfrentar os meus problemas também, os meus bloqueios e as minhas crenças. Eu não era mais uma pessoa que vivia por condição. Eu era uma pessoa que começava a viver por decisão. E foi aí que eu comecei a entender o que era essa questão de fato de mudança dos nossos processos. E foi assim que eu criei a minha primeira empresa, Solutions Créditos e Serviços.
Mas eu não parei por aí. Foi nesse mesmo processo que eu falei assim: agora eu dou conta. Agora eu vou pedir demissão daqui. E eu vou trabalhar para mim, somente a mim. E juntamente com isso, eu vou fazer com que outras mulheres, assim como eu, estão passando os mesmos processos que eu passei, vão começar a empreender também. Ou vão alavancar aquilo que já tem. E aí, de novo, eu já sabia a fórmula. Então, eu não precisei inventar a roda. Eu apenas modelei a mesma roda. E aí, eu comecei de novo vendendo para conhecidos a mentoria, a minha primeira mentoria para mulheres. E aí eu criei em apenas 3 dias um método próprio que chama-se DNA, Desejo, Necessidade e Ação. E é assim eu formei, além de tudo, uma primeira turma, validei esse meu processo, esse meu método, e eu criei um desafio de 21 dias com parte desse método. E em 3 dias, gente, apenas 3 dias, eu já tinha mais de 300 mulheres em um grupo do WhatsApp, fomentando, fazendo desafio e começando um processo. E aí eu fiz uma masterclass. Nessa masterclass eu fechei 4 vendas. E depois eu comecei todo um processo, mas olha só, tudo isso no orgânico, sem nenhum investimento de tráfego pago. Diferente da outra empresa que trabalhava 100% de tráfego pago, essa foi completamente no orgânico. Por quê? As pessoas já me conheciam, as pessoas entendiam onde eu estava e elas viam em mim realmente alguém que as inspiravam a fazer o mesmo processo. Então eu tinha confiança daquelas mulheres. O único Reels meu alcançou 155 mil visualizações e me trouxe 300 novos seguidores e 2 vendas de forma orgânica. E em apenas 60 dias eu já tinha faturado 12 mil reais. E aí, conforme a gente vai fazendo, a gente vai melhorando o nosso processo, a gente vai criando também autoconfiança. Você vai entendendo a autoridade do seu processo. E quando você chega nessa questão toda do seu processo, você entende que nada mais te para. E aí, é nesse momento também que você entende que nada mais te para, que você sim dá conta, que você sim nasceu para fazer e viver o seu propósito. E é nessa mentalidade próspera que eu quero que você entenda. Eu quero que você processe tudo aquilo que você tem e você olhe para si nesse momento e entenda o que você está procrastinando na sua vida. Qual é o medo que você tem hoje? O que é aquilo que você tem e você não quer perder? E mais, aquilo que você já tem e você não quer mais na sua vida. É a partir disso que você vai começar a entender. E assim, eu trouxe a Movimente. E foi com essa empresa que eu transformei a minha mentalidade. A minha mentalidade pobre começou a ser uma mentalidade rica, porque eu comecei a aprender com os meus erros. A minha mentalidade rica, ela começou a criar oportunidades e não esperar por oportunidades. A minha mentalidade rica, ela começou a planejar o futuro e não viver apenas o momento. A minha mentalidade rica parou de ver problemas e começou a ter resultados. E hoje eu impacto muito mais pessoas, muito mais negócios e muito mais valores através da mentalidade, através das vendas, dos negócios, porque o ter, ele é apenas consequência de quem você é, porque o ser vem antes. Então você precisa ser para ter. E aí você consegue substituir insegurança por segurança. E entenda que não é arrogância. Você consegue utilizar estratégias para mudar a sua vida e os seus negócios através da sua mentalidade. E aqui eu tenho algumas informações para vocês. Para quem quer começar um negócio, como eu faria se hoje eu precisasse fazer tudo de novo? Desenvolva suas habilidades e conhecimentos. Invista tempo em cursos gratuitos, online, compre mentorias, processos, porque pessoas precisam de pessoas. Você pode muito bem fazer sozinho. Você vai mais rápido sozinho, mas você vai mais longe segurando na mão de outra pessoa, porque a peça que te falta está no outro. E assim a gente cresce. Então, use suas redes sociais para divulgar o seu negócio.
Ah, mas eu ainda tenho vergonha. Será que você tem vergonha ou você está se escondendo atrás disso? Você vende todos os dias pessoas. Todos os dias você indica para algum amigo, algum trabalho, algum evento, alguma coisa que você gostou muito. E como você não consegue se identificar com isso e se vender? Então, não é vergonha. Não é vergonha. É medo. E é isso que você precisa entender. Crie a sua oferta. Crie um produto. Desenvolva aquilo que está no teu coração. Entenda o que que você é bom. Que arde. O que você falaria de graça? Esse é o teu propósito. Pode ter certeza. Participe de eventos, palestras, grupos de WhatsApp para network são maravilhosos, porque ali você vai pegando vários insights. Você vai vendo outras pessoas que estão no mesmo patamar que você ou já estão num patamar maior, te dando dicas do que fazer. Foque no modelo de negócio enxuto. Não queira fazer várias coisas. Foque em um, senão você vai virar um pato. A síndrome do pato. Sabe qual que é a síndrome do pato? O pato, ele voa, ele nada, ele corre, mas nada ele faz bem feito. Então, desenvolva apenas uma habilidade. O simples bem feito funciona. E aí sim, você consegue escalar o seu ecossistema de forma gradativa. Então, eu comecei vendendo apenas um processo de mentoria. Hoje eu tenho vários estilos de mentoria, vários estilos de palestras, treinamentos corporativos, consultorias, mas para que eu conseguisse chegar nesse nível, eu precisei fazer apenas uma coisa bem feita. E aí, depois disso, eu consegui escalar esse negócio. Entende? E para você que já está, que já empreende e que deseja escalar o seu negócio, eu te dou também 8 dicas. Entenda o seu cliente. Use isso para você personalizar a sua oferta, para quem você fala. Qual é a dor que você resolve nesse mercado? Não queira vender para todo mundo. Foque naquilo que você é bom, na solução que você quer entregar para o teu cliente. Não seja apenas um no mercado, seja o cara, a mulher que vai resolver a solução. Invista em marketing digital qualificado. É o famoso quem não é visto não é lembrado. Não tenha vergonha de se expor. As pessoas compram de pessoas, elas se conectam com quem você é. Elas não compram um produto, elas compram uma solução. Então, crie uma gestão de tempo para você analisar a sua carteira de clientes. Não deixe clientes sem respostas. Utilize um follow-up. Faça um treinamento para a tua equipe. Se você ainda não tem uma equipe e você está pensando em escalar o seu negócio, ninguém cresce sozinho. Então, você precisa desenvolver, você precisa ser um exemplo. Ninguém vai viver o teu sonho. Não transfira essa responsabilidade dos seus sonhos para os seus funcionários, porque o negócio é teu. E se tua equipe não performa, a responsabilidade é sua. É o poder da autorresponsabilidade. E cria ofertas e programas de fidelidade. Lembra que eu falei que eu peguei clientes, os melhores clientes que mais me indicavam, e eu trouxe eles como os meus representantes de uma comissão ainda mais alta? Então, crie ofertas de programas de fidelidade. Tem vários, compre um, leve dois. Toda semana, quem comprar umas por três peças, você ganha tal coisa. Enfim, tem uma variedade de ofertas que você pode oferecer. Invista em conhecimento para você e aplique também para o seu negócio. Então, você precisa estar no ambiente certo para você crescer. Invista em qualificação da sua equipe. Monitore o desempenho de venda semanal e não mensal, porque durante a semana você consegue ajustar a rota dos seus produtos, dos seus serviços, das estratégias que já estão sendo implementadas e por que vocês ainda não atingiram aquela meta. E ajuste, por fim, ajuste a sua estratégia, olhando sempre para o trimestre, acompanhando semanalmente, crie as suas metas e controle essas metas. E assim você vai ter ainda mais sucesso. E eu vou também te dar algumas ferramentas para você mudar a mentalidade da sua vida. Como é que a gente faz uma meta que seja alcançável? Ela precisa ser realista. E tem uma ferramenta muito útil, chama-se SMART. Ou seja, é em inglês, uma ferramenta em inglês, mas que traduzindo fica específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Então, um exemplo bem simples e rápido. Comprar um carro. Um valor de R$ 50.000.
É alcançável se eu não tenho esse valor de 50 mil? Não, não é. Mas qual é a forma que eu posso fazer? Um parcelamento, financiamento. É relevante por quê? Para deixar de andar a pé, para ter um patrimônio. E por que que eu preciso de tempo? Até março de 2025. Porque assim eu consigo visualizar e entender e aplicar. Aqui também tem os objetivos, futuros de 6 meses e metas, por ações de estruturação de processos e ações que você precisa definir. Então, por exemplo, no marketing e vendas, um processo de vendas, melhorias nas redes sociais e contratação de novos vendedores. Assim, você vai desenhando todos os pilares da sua empresa dentro de um plano de ação muito mais eficaz. E, por fim, não viva por condição. Lembra da sobre mentalidade. Viva por decisão. Decida. A dor, ela é inevitável. Aquilo que você passou na sua vida, só você sabe. As feridas que isso te deixaram, só você vai saber. Mas as consequências, né, o sofrimento que ela ainda te causa, isso é opcional. Você escolhe se manter na dor ou deixar essa dor para trás e transformar essa dor em algo que vai potencializar o seu crescimento e o crescimento de outras pessoas. Então, viva por decisão e não por condição. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nas próximas.